Imagine voltar para casa após um dia comum, esperando encontrar o refúgio e o amor que sempre considerou seu. Mas, ao atravessar a porta, você é subitamente atacado, amarrado a uma cadeira, e forçado a assistir algo que jamais poderia imaginar: sua esposa traindo você com 3 homens, simultaneamente, no coração do seu próprio lar. A raiva naquele momento me consumiu de forma gigantesca que a minha vingança foi definitiva e terrível. Quando me casei com Gillan, ou Gil, como ela preferia ser chamada, eu não tinha ideia do pesadelo que se desdobraria. Meu nome é Tony Holland. Quando nos casamos, eu tinha certeza de que envelheceríamos juntos e desfrutaríamos de nossos netos. Iniciei meu próprio negócio como engenheiro consultor 2 anos após o casamento. Gil trabalhava em uma pequena empresa de suprimentos médicos. Ambos concordamos em nos estabelecer e economizar antes de começar uma família. Durante 8 anos, fomos felizes e nossa vida sexual era ótima. Honestamente, achei que tinha casado com a mulher perfeita. Comprei uma pequena casa em uma rua tranquila que precisava de muitos reparos, mas estruturalmente estava sólida. Nosso vizinho mais próximo ficava a 200 metros de distância e havia apenas mais 6 casas na rua. Levou quase 1 ano, mas a casa finalmente ficou pronta. Fizemos a maior parte do trabalho nós mesmos, contratando trabalhadores apenas para fazer encanamento e elétrica. Fiquei feliz por ter concluído o trabalho. Gil e eu frequentemente falávamos sobre como seria perfeito quando finalmente tivéssemos filhos. Tudo começou a dar errado um pouco antes do nosso 9º aniversário. Não sei o que aconteceu, mas de repente ela começou a ficar fria e muito dura comigo. Somado ao fato de que nossa vida íntima estava praticamente morta, comecei a ficar irritado com sua atitude. Gil começou a me ignorar e a sair com colegas de trabalho algumas noites por semana, ou assim ela dizia. Onde quer que fossem, devia ser agradável, pois ela nunca voltava para casa antes da meia-noite. Comecei a pensar no pior, mas raciocinei que ela nunca me trairia. Por que essas coisas acontecem com muitos casais? Como nos amávamos muito, achei que conseguiríamos superar. Agora sei que ignorei os sinais vermelhos e não percebi o quanto estava errado naquela época. Tinha um amigo de infância a quem recorri para pedir conselhos, Beuri Payon. Somos amigos desde que nos conhecemos no 1º ano do ensino médio. Quando minha empresa expandiu e precisei de um diretor executivo, recorri a Beuri porque era alguém em quem eu podia confiar. Beuri conhecia Gil e, a princípio, não conseguia acreditar no que eu estava lhe contando, mas depois de ouvir os detalhes, ele mudou de ideia. Todos os sinais estão lá, Tony. Se quer minha opinião, acho que Gil está te traindo. Sinto muito por dar essa má notícia, mas apostaria minha carreira nisso. Quando Beuri disse isso, eu sabia que ele não estava brincando. Agradeci e retornei ao meu escritório. Sentado à minha mesa, pensava no que fazer nessa situação. Se Gil estivesse traindo, era o fim do nosso casamento. O pior era que ela ficaria com metade de tudo que eu possuía. Procurei um investigador particular e encontrei alguém que poderia me encontrar mais tarde naquele dia. Ao explicar minhas preocupações a Joe Wilson, o investigador particular, ele me assegurou que, se Gil estivesse traindo, ele conseguiria as provas que eu precisava. Saí de seu escritório me sentindo um pouco melhor, esperando no fundo do meu coração que estivesse desperdiçando meu dinheiro com seus serviços. No dia seguinte, encontrei-me com um técnico na casa para instalar algumas câmeras escondidas. Ele também conectou um gravador de voz a uma linha telefônica. Não achava que isso mostraria algo, pois Gil não era burro o suficiente para usar o telefone de casa se estivesse traindo. Uma semana depois, entrei em contato com Joe, e a notícia foi chocante. Tudo está no relatório, e o DVD é muito explícito. Se fosse você, não assistiria. Saber é uma coisa, mas ver é completamente diferente. Agradecendo a Joe por seus conselhos, paguei a última taxa e saí com o relatório e o DVD de volta ao meu escritório. Não segui o conselho de Joe e assisti ao DVD. O relatório revelou que suas supostas saídas com as amigas eram uma fachada para ela fazer amor com algum idiota com quem trabalhava. Eles tiravam várias longas pausas para o almoço e a tarde livre para ir a um hotel a algumas milhas de distância. O relatório também disse que eles foram à casa dele várias vezes. O DVD foi gravado em uma quinta-feira. Gil chegou em casa à tarde com um homem, e eles imediatamente foram para o quarto e fizeram amor como animais selvagens por várias horas. Gil fez de tudo para ele. O que realmente me chocou e repugnou foi ouvi-la dizer: "Preciso te encontrar de novo. O que temos é ótimo, é o paraíso. Eu nunca tinha conhecido um cara tão bom na cama como você, e com esse órgão masculino tão grande." Não havia muita diferença entre ele e eu. Eu tinha um decente 18 centímetros, mas ele tinha pelo menos 5 ou 6 centímetros a mais. Éramos mais ou menos da mesma idade e biótipo.
Com as evidências, planejei pegá-los em casa, bater no amante e expulsar Gil para a rua. Na quinta-feira seguinte, saí do trabalho e passei pela nossa casa. E, com certeza, o carro de Gil e outro que eu não conhecia estavam estacionados na garagem. Estacionei na rua e fui para minha casa. Ao entrar, ouvi-os desfrutando de um amor turbulento lá em cima. Invadi o quarto e gritei para aquele idiota sair da minha casa. Isso acabou sendo um erro terrível, pois o cara era muito mais alto que eu, com mais de 1,90 m de altura, e devia pesar uns 40 quilos a mais. Vi ele se aproximando de mim e então tudo ficou escuro. Quando recuperei a consciência, estava amarrado a uma cadeira com uma mordaça na boca. Gil estava deitada na cama fazendo amor com 3 caras e gritando para eles fazerem mais forte. Eventualmente, um deles percebeu que eu estava acordado. Ei, olha, o fracote está acordado. Todos riram. Gil se libertou da massa de corpos na cama e caminhou até onde eu estava sentado. A mulher com quem me casei estava lá, sorrindo, com o rosto coberto de líquido e gotas escorrendo por sua perna. Por quê? Ela tirou a mordaça da minha boca. Por que fazer isso conosco, Gil? Eu percebi que ser casada com você é muito entediante. Eu descobri que a vida pode ser muito mais divertida e excitante do que ser uma esposa fiel numa vida sem graça. Eu quero me divertir e curtir, e tudo o que você quer são filhos e uma esposa em casa para cuidar de você. Bem, isso não vai acontecer. Você achou que poderia entrar aqui e estragar minha diversão? Não. Gil me encarava com um sorriso doentio no rosto. Como você pode ver, tenho 3 homens de verdade aqui que estão me satisfazendo agora. Então, não preciso mais de você e do seu órgão masculino inútil. Agora que terminamos, meus amigos vão te levar para algum lugar. Espero que goste. Eu não reconheci a mulher parada na minha frente. Claro que não era mais a minha esposa. Algo ou alguém a mudou. Ela não faria isso comigo. Ou faria? Um dos caras se aproximou e me deu um soco forte no rosto. As luzes se apagaram novamente. Quando recobrei os sentidos, estava escuro e levei alguns segundos para me situar. Sabia que estava deitado de lado, com os pulsos e tornozelos amarrados e um capuz na cabeça. O movimento me disse que estava em um veículo e, julgando pelo chão de metal frio, presumi que era algum tipo de van. Parece que ele está acordando de novo. Bem, isso nos poupa de ter que carregar esse idiota. Estamos quase lá. Levei um pequeno susto quando o carro começou a dirigir em uma estrada irregular ou trilha de terra. Minha cabeça doía do golpe que recebi. Fiquei aliviado quando o carro parou. Não tinha ideia do que viria a seguir. Seria melhor se continuassem a dirigir. Desamarrem suas pernas. Pelo menos ele será capaz de andar seus últimos passos. Os últimos passos? De repente, percebi que estava prestes a ser morto. Ou pelo menos assim me parecia. Fui levado por um terreno irregular e quase caí várias vezes. Levante-se, seu bastardo. Não vou te carregar, uma voz me instruiu, enquanto uma mão bateu na parte de trás da minha cabeça. Orei silenciosamente para que o que quer que fossem fazer comigo fosse rápido e, se esse fosse meu destino, que fosse o mais rápido possível. Fiquei ali esperando ouvir o clique de uma pistola carregada, mas o capuz na minha cabeça não me permitia ver nada. De repente, começaram a me chutar e socar. Caí no chão e os golpes continuaram até que meu corpo machucado ficasse imóvel. Fiquei parado, pois não conseguia mais respirar direito e acho que apaguei. Estava com muita dor, mas sabia que ainda estava vivo, mal, mas vivo. Senti uma mão tocar meu pescoço, dedos se movendo suavemente. Não há pulso. Ele está morto, disse alguém. Devemos enterrá-lo ou deixá-lo aqui? Deixe-o aqui, que se dane. Não há ninguém por perto por milhas. Assim que ele começar a se decompor, os animais vão terminar com o corpo dele. E se encontrarem o corpo, não vai estar muito reconhecível de qualquer maneira. Ouvi os atacantes rindo de mim enquanto saíam. Fiquei imóvel por um tempo que me pareceu horas, mas na verdade devem ter sido uns 20 minutos. Não me movi até ouvir o som de um carro se afastando ao longe. Enquanto estava no chão, me perguntei o que fez Gil me odiar tanto. O que a fez se tornar uma mulher promíscua desse jeito? Lembrei-me do comentário dela sobre meu órgão pequeno. Com meus 18 centímetros, não o chamaria de pequeno. Uma dor percorreu meu corpo quando tentei me levantar. Levei várias tentativas, pois estava com os braços para trás e os pulsos amarrados. Finalmente consegui ficar de pé. Meu corpo doía como se tivesse sido atingido por um caminhão. Sabia que a primeira coisa que precisava fazer era tentar tirar o capuz da minha cabeça, que estava batida e mutilada. Não queria vagar na escuridão total. Andando lentamente, encontrei um arbusto ou algo parecido e pressionei minha cabeça contra ele, tentando tirar o capuz. Eventualmente, o capuz se soltou e consegui tirá-lo. Meus olhos se ajustaram à escuridão. Para ser honesto, meu olho esquerdo estava fechado e não estava me ajudando muito.
Só esperava que o que acontecerá não fosse permanente. Quando meus olhos se acostumaram à escuridão, percebi que não tinha ideia de onde estava. Tudo o que sabia era que tinha sido deixado em uma floresta ou matagal. Achei algumas pedras pontiagudas e comecei a roçar a corda que prendia meus pulsos. Consegui me soltar. Lentamente, segui pelo caminho que me parecia o mais fácil. Não estava em condições de subir após algumas quedas. Não sou um ex-militar ou algo do tipo. Apenas um cara normal que não queria morrer. Foi preciso tudo o que me restava de força para vagar em uma direção. Muito tempo depois, ainda com muita dor, notei uma luz ao longe. Conforme me aproximava da fonte de luz, percebi que era uma cabana ou uma fazenda. Encontrei energia suficiente para chegar até o portão. Tentar abri-lo estava além das minhas forças, então gritei. De repente, tudo mergulhou na escuridão novamente. Quando consegui abrir os olhos, o esquerdo ainda estava fechado. Percebi que estava em um quarto. Tentei me sentar, mas a dor era demais e caí de costas. Por favor, não se mova. Obviamente, você teve um acidente ou algo assim. Olhei para cima e vi uma mulher parada sobre mim, com uma espingarda em mãos. Ela perguntou: "Quem é você e como chegou aqui?" Eu respondi: "Me desculpe, eu não sei. Só me lembro que estava caminhando na floresta, avistei uma luz e encontrei sua casa. Tentei abrir o seu portão e de repente acho que desmaiei." Ela respondeu: "Bom, encontrei você do lado de fora da casa ontem à noite. Ouvi você gritar, fiquei assustada e peguei a minha espingarda. Quando olhei ao redor, você estava deitado no chão, inconsciente. Agora, fique quieto e me conte o que aconteceu, se puder se lembrar." Eu lembrei de tudo perfeitamente, mas não tinha certeza se valia a pena discutir com essa estranha mulher. Pensei: meu nome é Rosemary, pode me chamar de Rose. Prefiro assim. Como diabos você acabou nesse estado? É uma longa história e não tenho certeza se devo contar. Minhas costelas doem sempre que tento falar ou respirar pesadamente. Devo chamar a polícia? Não, por favor, sem polícia. Prometo que não vou te machucar e vou te contar o que aconteceu, só não agora. Por favor, você pode esperar eu me recuperar um pouco. Rose assentiu. Devo ter desmaiado porque não me lembro de mais nada depois disso. Da próxima vez que acordei, Rose estava no quarto e desta vez consegui me sentar. Rose ajeitou alguns travesseiros para que eu pudesse me sentar corretamente. Vi que meu torso estava envolto em bandagens e havia vários cortes nos meus braços e pernas. Você tem um espelho? Rose assentiu e me entregou um pequeno espelho. Quase o deixei cair quando vi meu reflexo. Meus lábios estavam cortados e inchados, meu olho esquerdo estava roxo e inchado, meu olho direito estava muito machucado e eu tinha vários cortes no rosto. Agora está pronto para me dizer quem é você e o que aconteceu? Eu balancei a cabeça e contei a Rose tudo o que conseguia lembrar, desde encontrar Gil na cama com 3 homens, até tentar abrir o portão dela. Então ela disse: "Tony, você realmente deveria chamar a polícia. Você sabe disso." "Não, por favor, não. Vou lidar com isso do meu jeito e no meu tempo. A última coisa que preciso é da intervenção da polícia." "Como quiser. E o que você precisa fazer agora?" "Não sei onde você mora ou algo assim, então é melhor você ficar aqui até estar móvel e saudável o suficiente para sair." Agradeci a Rose por sua gentileza. Não fazia ideia de quem era essa mulher. Acho que ela tinha cerca de 45 anos. O que é uns bons 10 anos mais velha do que eu. Rose me deixou usar seu telefone para ligar para Beauty e avisá-lo de que estava bem. O sinal era muito ruim, mas consegui fazer contato. "Tony, onde diabos você esteve? Todos estão loucos tentando te encontrar. Gil estava aqui, terrivelmente preocupada, achando que você estava desaparecido." "Beauty, você pode fazer um favor para mim, por favor? Se a Gil perguntar, diga que não teve notícias minhas. Prometo explicar tudo quando nos encontrarmos. Se algo surgir no trabalho, confio em você para lidar com isso. Preciso que você venha me buscar. Vou te ligar quando estiver pronto." Encerrei a conversa e Beauty pareceu satisfeito. Rose me perguntou quais eram meus planos. "Se você deixar, vou ficar aqui e descansar até poder me mover e voltar para casa. Depois disso, vou fazer algumas pessoas pagarem por tudo. Não sei como ainda, mas elas vão pagar." Rose apenas assentiu e sorriu. "Faça o que tiver que fazer, Tony, mas por favor, tenha cuidado." De repente, percebi que, além de saber o nome dela, não sabia nada sobre Rose. E, pensando bem, não fazia ideia de onde estava. Quando Rose me disse o nome da vila mais próxima, percebi que devia estar pelo menos a 4 horas de casa. Rose me alimentou e cuidou de mim, e só algumas semanas depois é que me senti bem o suficiente para sair. Disse a Rose que ligaria e pediria para alguém me buscar. "Vou te deixar na estação de trem da vila.
Quem quer que você chame nunca vai encontrar este lugar, é muito remoto. Mal entrei no pequeno carro de Rose, prova de que ainda não estava totalmente recuperado. Agradeci a Rose por tudo e disse que nunca iria esquecer o que ela fez por mim. Sua resposta foi simples: faça o que tiver que fazer, Tony, mas por favor, tenha cuidado. Me despedi dela, sentei e esperei Beauri me buscar. Jesus Cristo, Tony, o que diabos aconteceu com você? Beauri perguntou quando apareceu no caminho de volta. Contei tudo a Beauri e ele balançou a cabeça incrédulo. Acho que sei por que ela fez isso. Se nos divorciarmos, ela não fica com tudo. Aposto que prometeu uma bolada aos amigos dela para se livrarem de mim. Ela sabe que a empresa vale milhões. Acho que ela venderia e passaria os dias fazendo amor com quem quer que a queira. Você pode ficar na minha casa, amigo. Se alguém perguntar, direi que não faço ideia de onde você está. Obrigado, Beauri. Faça um favor para mim, por favor. Traga meu laptop do escritório. Ah, e vou precisar de algumas roupas. Beauri riu e disse que se sentia como se estivesse abrigando um fugitivo. Ainda não, mas pode acontecer se eu for pego. Vingança. Bem, então é melhor você não ser pego. Não quero saber o que você está planejando. No caminho, paramos em um shopping. Consegui comprar algumas calças jeans, camisetas, meias, roupas íntimas e um par de tênis. Por enquanto, isso é o bastante. Tinha um guarda-roupa completo em casa, ou pelo menos esperava que sim. Felizmente, estava escuro quando chegamos à casa de Beauri. Só podia imaginar os vizinhos falando sobre mim. Segundo Beauri, ela desempenhava muito bem o papel de esposa amorosa. Ela ligava para todos que me conheciam, exceto para a polícia. Ligava regularmente para Beauri todos os dias perguntando se tinha notícias minhas. Claro, a resposta dele era não. Gradualmente, me recuperei e pude andar sem sentir muita dor. Beauri me disse que as ligações de Gil agora se resumiam a uma por semana. Supus que ela estava ocupada demais se divertindo para se preocupar comigo. Às vezes, é útil ter tempo para pensar. No meu caso, isso me levou a considerar o quão terrível seria minha vingança. Queria uma vingança real e analisava as opções. Sentado o dia todo, tive várias ideias para lidar com Gil e seus comparsas, mas a maioria envolvia outra pessoa, algo para o qual não estava pronto. Meu ódio me levou ao que é conhecido como Dark Web. Depois de ler, ficou claro que poderia contratar um M de aluguel. Havia várias referências a mecânicos, um termo da internet obscura que denota essas pessoas. Eventualmente, elaborei um plano, mas não sabia como torná-lo realidade. Desesperado e cheio de ódio, deixei uma mensagem pedindo ajuda para resolver um problema químico. Naturalmente, recebi algumas mensagens de alguns psicopatas, mas uma delas parecia entender o que eu queria dizer. Respondi à mensagem dele. Após mais algumas mensagens, fiquei convencido de que o cara era sincero. Ele parecia satisfeito por eu não ser da aplicação da lei. Ele me enviou um programa para instalar e criptografar nossas mensagens. Após sair e fechar o software, pesquisei na internet o que me foi aconselhado a comprar, já que precisava de marcas específicas. Isso levou um pouco mais de tempo do que o esperado. Quando finalmente tinha tudo o que precisava, percebi que, para que isso funcionasse, precisava saber quando os amantes estariam em casa. Ao retornar à internet, comprei vários dispositivos de escuta. Beauri e eu sentávamos e conversávamos quase todas as noites. Nunca me perguntou o que eu planejava fazer, e eu nunca contei a ele. As coisas estavam indo bem, e a empresa havia atraído vários novos clientes. Assegurei a Beauri que provavelmente estaria de volta ao escritório em uma semana ou duas. Quando os dispositivos de escuta chegaram, retornei à casa. O carro de Gil estava estacionado na entrada. Talvez ela tenha tido uma noite tranquila ontem. Eu não sabia e não me importava. Fiquei observando Gil sair de casa e, 5 minutos depois, entrei. Graças a Deus, ela não pensou em trocar as fechaduras. Aparentemente, ela estava certa de que eu estava morto, então não havia motivo para se preocupar. Instalei um dispositivo de escuta na sala de estar e no quarto. Devo dizer que, apesar de ter homens em casa, estava limpa e arrumada. Havia lençóis limpos na cama e nenhum sinal de que outra pessoa estivesse lá. Naquela noite, ouvi Gil conversando com um homem. Reconheci a voz de um dos homens da van. Ele estava lá e informou que havia marcado um encontro com os outros para sexta-noite. Meu Deus, eu amo o seu grande órgão. Quantos deles estarão aqui? Perguntou Gil. Consegui persuadir 9 caras. Seriam 10, mas um deles não poderá vir esta semana. 9 são suficientes para mim agora. Me leve. Todas essas conversas me excitam e me deixam molhada, disse ela. Espero que ele tenha aproveitado, porque se meu plano desse certo, ninguém mais dormiria com Gil depois de sexta-noite. Na sexta-noite,
Eu estava sentado nas moitas em frente à nossa casa, esperando o início do fogo. Finalmente, Dale chegou em casa, acompanhada por vários outros carros que a seguiam. Dei-lhes 30 minutos, achando que seria tempo suficiente para eles começarem. Caminhei lentamente até a porta dos fundos. Ouvi um barulho lá em cima. Gil estava gritando para que fizessem amor mais rápido, e todos os outros a incentivavam alegremente. Subi as escadas silenciosamente. Parei para ter certeza de que todos estavam no quarto. Despejei o primeiro líquido no tapete, deixando um rastro de volta para a cozinha, e repeti o mesmo com o segundo líquido. A pessoa que me explicou estava certa sobre uma coisa: quando misturados, quase não havia cheiro. Ele me avisou que quanto mais eu usasse, mais forte seria o resultado final. De volta à cozinha, enfrentei a parte difícil. Se eu errar, todos nós iremos para o inferno. O terceiro líquido na verdade servia como um gatilho. Assim que se mistura com os outros, reage. Despejei o líquido numa poça ao lado dos outros dois. Pensei que levaria alguns minutos para entrarem em contato uns com os outros. Saí silenciosamente pela porta, fechando-a suavemente atrás de mim. Corri pelo caminho até o lugar onde estacionei o carro alugado. Enquanto dirigia, vi um forte clarão no retrovisor. Não parei, apenas dirigi até chegar à casa de Beauri. Felizmente, Beauri tinha um encontro e não estava em casa quando cheguei. Tomei um banho e fui para a cama. Na manhã seguinte, fui até a casa. Agi como se quisesse avisar Gil de que estava vivo. Apesar dos melhores esforços de seus amigos, outra parte da encenação era recolher minhas roupas e pertences pessoais, mesmo sabendo que estavam todos queimados. Ao virar em uma viela, um policial me parou. Desculpe, senhor, você não pode ir mais adiante. Mas eu moro aqui, logo ali na Laurel Cottage. Estacione o carro e espere aqui, por favor. O policial se aproximou da casa. Momentos depois, voltou com um homem de terno. Senhor Roland, sou o inspetor detetive Robson. Você se importa se eu perguntar onde você estava ontem à noite? Eu estava em casa. Bem, na verdade, moro com um amigo. Minha esposa e eu vivemos separados. Há quanto tempo você está morando com esse amigo? Há alguns meses. Vim apenas buscar minhas últimas roupas e pertences pessoais. Infelizmente, houve um incêndio na casa ontem à noite. O quê? Como assim? Quero dizer, afinal, esta é minha casa, ou era? Caminhamos juntos pelo caminho. O detetive me fez mais perguntas. Você mantinha materiais inflamáveis em casa? De jeito nenhum. Havia um pequeno galão de gasolina no celeiro. Eu usava para abastecer o cortador de grama. A casa virou uma ruína completa. A parede desabou em uma extremidade. O telhado cedeu em um ângulo. Muito desconfortável. Como pode ver, o fogo destruiu o prédio. Ninguém, exceto bombeiros e socorristas, pode entrar. Eles estão removendo os corpos. Sua esposa trouxe amigos ontem à noite? Não faço ideia. Como disse, nos separamos. Não sei o que ela fez ontem à noite. Você disse que estão removendo os corpos. Quantos são até agora? 10 até agora. Acham que não há mais corpos. Estão apenas fazendo a verificação final. Fiquei ali, chocado, como qualquer outra pessoa no meu lugar, e disse: meu Deus, não posso acreditar que ela morreu. Fiz o meu papel de ex-marido triste e agradeci ao detetive. Voltei para o carro. Quando estava a algumas milhas de distância, liguei para Beauri, expliquei a situação a ele, e Beauri me assegurou que confirmaria que estávamos em casa a noite toda. Naturalmente, fui questionado sobre o incêndio. Disse à polícia que fazia 8 meses que Gil e eu tínhamos terminado. Falei que ficaria com Beauri até resolvermos tudo. A investigação do incêndio foi concluída 2 meses depois, sendo reconhecido como um acidente, provavelmente devido a uma falha no aparelho de gás. O legista registrou vereditos de morte acidental em relação aos que morreram no incêndio, uma mulher e 9 homens. Em meu depoimento, apontei que Gil provavelmente estava fazendo uma festa com seus colegas de trabalho. Já que estávamos separados, não tinha uma resposta melhor. Compareci ao funeral de Gil mais por decência do que qualquer outra coisa. E quando o caixão foi baixado à terra, joguei um punhado de terra e uma rosa. Havia um cartão postal preso ao caule da rosa. Nele, escrevi: queime no inferno. A maioria dos presentes provavelmente pensou que era um gesto pessoal de amor. Sim, exatamente como se pudesse ser a mãe de Gil. Me perguntaram o porquê não estava em casa naquela noite e o que Gil estava fazendo com 9 homens na casa. Nós estávamos separados, aguardando o divórcio. Quanto ao motivo de ela ter 9 homens em casa, descubra por si mesmo. Virei e fui embora da casa de Beauri para um pequeno apartamento mobiliado. A única perda significativa foi ter que substituir todo o meu guarda-roupa. No final, a seguradora pagou pela casa. Vendi o terreno para o construtor, pois não queria reconstruí-la. A mídia especulou sobre por que havia 9 homens e uma mulher na casa naquela noite.
Não comentei e deixei as pessoas tirarem suas próprias conclusões. Quanto aos 9 homens, não conhecia nenhum deles e não prestei atenção aos relatos de seus funerais nos jornais. Tentei voltar para agradecer a Rose por me salvar, mas infelizmente não consegui encontrar sua casa. Apesar de perguntar a alguns moradores locais onde ela morava, nenhum deles a conhecia. Tentei ligar para o número dela através do celular de Beure, mas o sinal era muito ruim e ela não atendeu. Agora percebo que deveria ter avisado que iria voltar para agradecer a ela por ter me ajudado. Vou continuar tentando até conseguir falar com ela e agradecer de uma forma decente. Beure nunca me perguntou sobre o incêndio. Na verdade, ele se ofereceu para marcar um encontro com uma mulher que ele conhecia, se eu estivesse interessado. No momento, só quero seguir em frente com minha vida. Especialmente porque há uma mulher que mora no mesmo prédio de apartamentos que eu. Ainda não conversamos, exceto para nos cumprimentar. Se realmente começarmos a namorar e as coisas ficarem sérias, então o acordo pré-nupcial será concluído antes de eu me casar novamente. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.